Olá, meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos neste dia. Mais uma oportunidade que nós temos para buscar a face do Senhor nosso Deus. Dia 10 de dezembro de 2024, o ano já está quase findando, mas as nossas esperanças em Deus permanecem intactas, né? Deus tem sido auxílio, socorro bem presente na hora da angústia. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe, ore por esse projeto para que muitas pessoas possam ser alcançadas através da palavra e da oração. Glória ao nome de Jesus. Quando você estiver indo para o trem, para o ônibus, quando você estiver fazendo alguma atividade, abrindo o seu comércio, busque a face do Senhor nosso Deus. Precisamos nós termos relacionamento com Ele, até que Ele volte para arrebatar a sua igreja. Amados irmãos, sermão expositivo, Atos dos Apóstolos. Este livro é um compêndio eclesiástico, é um tratado de missões, conhecido como Atos da Igreja, Atos do Espírito Santo. Aqui Jesus é assunto ao céu, o Espírito desce e a igreja cresce. Nós temos aqui as primeiras convenções, nós temos aqui o derramar do cumprimento, quando o Senhor disse para os discípulos: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8, a Bíblia diz assim: olha, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos aqui as primeiras convenções, Atos capítulo 2, versículo 37, é o discurso de Pedro. Queremos meditar com os irmãos. E ouvindo eles isto, compungiram seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aqui estava uma multidão sedenta do Evangelho. Pedro está discursando e quando eles ouvem a palavra, os seus corações se compungiram-se, ou seja, houve arrependimento, ficaram pesarosos aos seus atos, às suas atitudes que tomavam fora da direção de Deus. E eles perguntam: o que nós vamos fazer? Quando a gente faz essa pergunta, porque a gente não tem a orientação certa. Mas os apóstolos estão apoiados com a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ele direciona, dá um norte para o ser humano. Você que está sem direção, leia a palavra, ela é a nossa bússola, ela é o nosso pão diário. Ela é o nosso manual de regra, de fé e prática. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: arrependei-vos, verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vocês estão sem direção, eu tenho uma direção para vocês. Jesus é o caminho, arrependei-vos a Ele e seja batizado em nome de Cristo, para que Cristo perdoe os vossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, e a partir do momento que Jesus perdoa os nossos pecados, nós passamos a fazer uma aliança com Deus. E aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. O nosso Deus não é um Deus estático. A sua promessa é continuista. Os dons do Espírito Santo são para nós que pregamos a palavra, são para os nossos filhos, aos de perto e aos de longe, e a todos quantos o Senhor chamar. Aqui está dizendo Pedro no verso 39. No verso 40, e com muitas palavras, isto testificava, exortava, dizendo: salvai desta geração perversa. Observe bem, esse texto aqui, ele foi canonizado há mais de 2000 anos atrás.
ou aproximadamente. Pedro já olhava o mundo daquela época como uma geração perversa. O que dizer então de nossa geração, se a geração de Pedro já era perversa? Se Pedro, quando pregava, já dizia que era tempos trabalhosos, dias difíceis. E Pedro está dizendo para aquela multidão, salvai-vos. Busca a salvação, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é aquele que foi crucificado pelo conselho dos judeus, por Herodes e por Pilatos, pelo consentimento dos religiosos. Ele era o Cristo e vocês precisam ser salvos por ele. As pessoas ouviram a palavra de Deus, achou guarida nos corações de quem estava ouvindo. E a Bíblia vai dizer aqui, de sorte. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Eles ouviram a palavra, gerou no coração deles fé. E a Bíblia diz no versículo 41 que de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. Essa palavra nós precisamos recebê-la com alegria, para que ela de fato venha surtir efeito na nossa vida. Nós precisamos receber com mansidão a palavra de Deus implantada no nosso coração, para que ela venha gerar frutos nas nossas vidas. Nós só seremos curados se ouvirmos a palavra e deixarmos a palavra de Deus penetrar o íntimo do nosso coração e da nossa alma. É a palavra falando sobre perdão e a gente encontrando o caminho do perdão. É a palavra falando sobre arrependimento, a gente encontrando o caminho do arrependimento. É a palavra falando sobre fé e a nós acrescentando a nossa fé na presença de Deus. É a palavra falando sobre o arrebatamento e nós colocarmos as nossas vidas na direção de Deus para esperarmos esse grande evento. A Bíblia diz que aqueles que receberam a palavra de bom grado foram batizados. E naquele dia se agregaram com a mensagem simples, cristocêntrica, sem enfeitar o pavão. A mensagem sobre Cristo. Salvai-vos dessa geração perversa, arrependei-vos, e nem outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pela qual devamos ser salvos. É Cristo. E o objetivo desse canal aqui é pregar Cristo, a palavra cristocêntrica, porque Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Nós podemos ter dentro da igreja coral, banda, músico, obreiros, mas se a temática do nosso culto, da nossa adoração for a homens, for a instituição, tem até aquelas instituições que dizem, a salvação a pessoa só vai ser salva se for crente da minha igreja, da minha instituição. Se você seguir a líder tal, mas a salvação não está no líder, não está na instituição. A salvação está na pessoa de Cristo. A igreja local, física, humana, ela pode ter tudo. Ela pode ser linda, bela, a estética. Ela pode ter tudo nela. Mas se ela não tiver a presença de Cristo, se a adoração central daquela igreja não for Cristo, se o objetivo desse canal não for adoração a Cristo, não for para que vidas sejam levadas até a Cristo, estamos perdendo o nosso tempo. Se não for para adorar Cristo, se não for para a gente se encher de Cristo, não vale nem a pena você assistir essas orações diárias. Nós estamos perdendo o nosso tempo. Então Pedro, ele centraliza a mensagem, né? E a Bíblia diz, aqueles que receberam a palavra foram batizados. E aquela igreja tinha
coisas ou doutrinas, pensamentos que são inegociáveis. Eram bandeiras que aquela igreja defendia. Eram doutrinas que aquela igreja defendia. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é a doutrina dos apóstolos que beberam da fonte de Cristo. Os pós-apostólicos beberam da fonte dos apostólicos. Os pais da igreja beberam da fonte dos pós-apostólicos. Os reformadores beberam da fonte dos pós-apostólicos. E a igreja de hoje bebe da fonte dos reformadores. Que a fonte central é Cristo. A mulher samaritana, ela provou da fonte central. E o Senhor disse para ela: se tu conheceras o dom de Deus e a quem te diz dar-me de beber, tu mesmo me pediria e eu te daria a água da vida. Cristo é a fonte central. Isaías 55 vai dizer: ao vós os que têm sede, vinde às águas, os que não têm dinheiro, vinde comprai, bebei da fonte. No último dia da festa, Jesus Cristo se colocou de pé e disse, lá no livro de João: vocês que têm sede, venham a mim, beba. Jesus estava falando do Espírito Santo que haveria de ser dado, mas ele só seria dado depois que Jesus fosse assunto aos céus. Então a fonte central é Cristo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Comunhão não é pensar do mesmo jeito. Comunhão é pensar diferentes, ideias diferentes, mas central em um só pensamento. Cristo é a nossa fonte central. Então, comunhão é com pessoas diferentes, com raça diferente, mas buscando o mesmo objetivo. Você pode pensar diferente do que eu, mas o seu alvo é Cristo. Há coisas que são necessárias, e as necessárias são unidade. As diversidades, as coisas desnecessárias, diversidade, mas tudo a unidade. Um pensador falou isso. Tem coisas que, na verdade, são necessárias, então tem que ter unidade nisso. As desnecessárias, diversidade, mas em tudo a unidade. Então aquela igreja tinha comunhão, tinha partir do pão e tinha a oração. A igreja estava cumprindo com o seu papel de orar, de ter comunhão, de partilhar a sua capa, partilhar o amor, partilhar a palavra. A partilha não é só partilhar os bens, partilhar o alimento, mas partilhar a palavra. Por isso que a gente diz para os irmãos: compartilhe as orações, e você está compartilhando aquilo que é de Deus. Porque às vezes nós estamos vivendo em um mundo em que nós compartilhamos coisas desagradáveis para as pessoas. E às vezes o essencial, que é a palavra, que é a oração, às vezes a gente não compartilha com o próximo. Compartilhamos piada, compartilhamos vários tipos de coisa, mas às vezes não compartilhamos o essencial. A fé, a comunhão, a oração com o próximo. E a Bíblia vai dizer que aqueles irmãos, cumprindo com seu papel, cada alma havia temor e muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que as maravilhas de Deus aconteciam ao passo que a igreja obedecia à ordem de Deus. Sabe por que não está acontecendo maravilhas na nossa vida, no nosso tempo, no nosso meio? Porque a igreja deixou de ser referencial. Porque nós deixamos de ser referencial. Não estamos nem orando, não estamos compartilhando, não estamos em comunhão e não estamos na doutrina. E a gente quer sinais, a gente quer cura, a gente quer milagre, mas a gente não faz nenhum básico, essencial da fé cristã.
A Bíblia diz que os sinais acompanham aqueles que crerem, e os que crerem evidenciam a vida de acordo com o manual que é a palavra de Deus. Reflita nessa palavra nesse dia. Cumpra com o seu papel e nós iremos ver o reavivamento, os milagres acontecerem na nossa casa, na nossa família, e o nome de Cristo será glorificado. Construa um legado. Ore dentro da sua casa, ore dentro do seu quarto. Busque a face de Deus. Jesus está às portas e nós precisamos, cada dia, melhorar a nossa comunhão com Ele. Vamos orar pelos nossos amados irmãos agora. A nossa irmã Marilene de Souza, ela está dizendo amém, glória a Deus. Elcimar, amém, louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso querido irmão Anderson Rodrigues do Prado, que Deus abençoe Marilene, o Alvino e toda a sua família, Marilene. Tudo que você colocar as mãos, que Deus esteja prosperando. Elcimar, de igual forma, Deus abençoe sua família, sua casa, o Samuel, o Isaac, a irmã Ana Alice e toda a sua família. O Anderson Rodrigues do Prado, Deus te abençoe, meu companheiro. Eduardo Maia, ele está dizendo, Pai do Senhor Jesus Cristo. Pastor Odaí, Deus abençoe grandemente sua vida e toda a sua família e todos os amados irmãos e amigos. Amém. Que Deus abençoe a Eliana, que Deus abençoe Maria Eduarda e também o Gabriel, essa família maravilhosa. Continue compartilhando com os seus amigos a palavra. Vamos crescer juntos. O objetivo é esse. Tudo para a glória do Senhor. Marli Araújo Cabral, que Deus continue abençoando, irmã Marli. Deus está no controle. Deus está no comando. É só nós lançarmos as nossas ansiedades diante de Deus. Estamos passando por muitos momentos difíceis, mas o Senhor é conosco. Isabel Bandeira, Pai do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, Pai do Senhor Pastor Odaí, Deus abençoe poderosamente. Deus abençoe, irmã Isabel, os irmãos aí em Uberaba, Pastor Heriberto, a irmã Lúcia Teles, nosso irmão Agenaldo, seu querido esposo, Nazareno, a irmã Márcia, Vanderlei, família e todos os irmãos aí dessa cidade maravilhosa. Pastor Elinho, não deixe de ouvir as orações aí neste carro de som que você tem saindo evangelizando pelas ruas de Uberaba. Diz aí, irmão Pastor Hélio, que esse povo é abençoado e que Deus tem um plano especial na vida do povo de Uberaba. Uberaba é do Senhor Jesus, nós declaramos isso em nome do Senhor dos Exércitos. Arnaldo Alves Machado, ele está dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo, ao nosso pastor Odaí Correia e todos os irmãos do canal. Obrigado, irmão Odaí, pelas orações diárias. Minha sogra está para ter alta, graças a Deus. Que Deus abençoe você, a pastora Juliana, Isaquias e João Lucas, sempre decorou o nome da minha família, né? Deus abençoe. Deus abençoe também o Rian, a Aline e a Gislane e toda a sua família também, Arnaldo. Mamarize, Pai do Senhor, pastor Odaí Correia, bom dia para sua esposa e filho e todos os irmãos do canal. Deus abençoe seu ministério, dando livramento na assistência, na obra de Deus. Amém. Precisamos sim da assistência, da ajuda, da proteção do Senhor. Deus abençoe pelo carinho, Marise. Deus abençoe sua casa e a causa na justiça. No tempo certo, Deus te dará vitória. Vamos continuar orando em nome de Jesus. Pai querido, elevamos as nossas orações a Ti nesse momento, pedindo a Tua bênção, a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos. Pleiteie, abençoe, dê vitória à causa da irmã Marise. Continue abençoando o irmão Arnaldo, sua família, sua sogra que vai receber alta do hospital. Passou por um momento difícil, mas o Senhor tem cuidado desta família com um cuidado especial de pai para com filho. Deus abençoe. O Senhor continue abençoando também a irmã Isabel Bandeira, essa mulher ungida, regente das irmãs do círculo de oração aí em Uberaba.
Que Deus abençoe a nossa irmã Marli Araújo Cabral, que tem acordado pelas madrugadas para orar junto conosco por esse projeto. Eduardo Maia, Deus abençoe sua família, que a mão do Senhor esteja sobre a vida do Eduardo Maia, seus filhos e sua esposa, o Elcimar, Marilene, o Alvino, o Anderson Rodrigues do Prado. Abençoe o teu povo, Senhor, espalhado sobre toda a face da terra. Os 795 inscritos no canal. Abençoe, meu Senhor, para que possamos atingir 800 inscritos e assim sucessivamente, um número incontável para a glória do nome de Jesus. Que vidas possam ser edificadas pela palavra, pela oração, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Oremos também pela nossa querida irmã, ela está dizendo aqui, olha, irmã Marli Araújo Cabral, agradece a Deus pelo livramento que Ele tem vos concedido e uma ótima semana. Amém. Obrigado, irmã, pelo livramento que o Senhor tem nos concedido sempre. Nosso querido irmão da sólida fé, aleluia, Douglas. O Douglas tem um canal, irmãos, de palavra teológica centralizada. Douglas é um homem de Deus. Nós fizemos teologia ali na faculdade FAESP. O Douglas é um excelente professor. Ele tem um canal no YouTube e o nome do canal é Sólida Fé. Se inscreva no canal do Douglas também, abençoe o ministério dele. A gente não pode somente pensar na gente, a gente tem que pensar no próximo, né? Como que eu quero que o meu canal cresça se eu não oro pelo canal do próximo? Então, Deus abençoe a vida do Douglas, o ministério dele, e eu desejo a ele todo o crescimento para a glória do Senhor. Miro Max, Pai do Senhor Jesus Cristo, pastor daí, Deus abençoe você aí, Miro, na Bélgica. A paz do Senhor, pastor daí, que é o Glei Max, Deus continue abençoando. Quando for orar, lembre-se de nós. Amém, Glei. Você é bênção, você é um poliglota, professor de línguas. Deus abençoe sua vida, e professor também de música. Deus abençoe e instrumentalize você sempre. Vanderlei de Jesus, ele está dizendo a paz do Senhor. Deus abençoe ricamente. Deus abençoe a Sara, a Esté, o Tiago, a Luciana, a Damaris e a Rafaela, essa família maravilhosa. Simone Bandeiras, Simone Bandeiras Santos. A nossa irmã Simone se inscreveu no canal. Deus abençoe a sua família também. Nós estamos orando. E os irmãos, continue dando like, continue compartilhando e pedindo para os seus amigos inscreverem no canal para que a gente possa crescer juntos para a glória do Senhor. Vamos orar nesse momento. Senhor amado e poderoso, colocamos aqui, Senhor, a vida do Douglas em tuas mãos, do canal Sólida Fé. Abençoe também o Glei Max. Abençoe esta vida, Senhor, em nome de Jesus. Instrumentalize Miro Max, Vanderlei de Jesus e sua família, Simone Bandeira. Jesus, abençoa o pastor Janilton ali nos Estados Unidos. A irmã Ivone, meu Deus. Abençoa a irmã Estelinha. Toma a irmã Estelinha no Carolina. Senhor, a irmã Luzia. Dê vitória em nome do Senhor dos Exércitos. O pastor Júlio. A irmã Eliane ali, Senhor, na Suíça. O pastor Júnior na França, os meus companheiros Oséias. Toma em tuas mãos, Senhor, Jorge, o Henderson, Valdélio. Toma em tuas mãos, meu pai, José Maria. Abençoa os teus filhos, pastor Elifelete, pastor Luciano, pastor Elias, pastor Eliezer, pastor Jean, pastor Aristeu, ó Pai. Ó Deus, um dos líderes de missões, o teu servo Israel, que toca a trombeta ali, Senhor, anunciando a tua palavra em Lisboa, nas praças, nas avenidas, ganhando almas para o reino de Deus. Nos instrumentaliza nesses últimos tempos, para que as nossas palavras, ministrações venham do alto, centralizada
da parte de Deus para a vida das pessoas, porque aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoando até o dia de Jesus Cristo. Te agradecendo, Senhor, pela multiplicação. Eu creio na multiplicação. 795 nós estamos orando hoje, mas amanhã eu creio que nós subiremos esse número para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Abençoa este canal, que vidas possam ser atingidas pela Tua palavra e pela oração. Abrace o seu filho, sua filha, seu irmão, seu amigo, sua esposa, glória a Deus, e seu esposo também. Se você não tiver ninguém contigo, aí o Espírito Santo está pronto para te assistir. Tenha um dia de paz e excelente na presença do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.